pessoal, sejam muito bem-vindos ao GC Talks, podcast onde a gente vai falar sobre publicidade médica. Eu sou a Larissa Manso, tenho uma agência de marketing médico, trabalho com profissionais da área da saúde também. E hoje eu trouxe aqui um casal muito especial, Rayane e Jorge, do Advogando com Saúde. Eles são advogados que trabalham com direito médico e para profissionais da área da saúde. Então eu vou deixar vocês se apresentarem, por favor. Olá, meu nome é Rayane Maia. Meu nome é Jorge Rejame. Tudo bem, pessoal? Nós somos do escritório Thanos Rejame Maia. Nosso escritório é especializado na defesa de profissionais de saúde, majoritariamente médicos, né? Hoje a maior parte da nossa cartela de clientes são médicos. E a gente tem alguns pilares de atuação no escritório, né? A parte de defesa médica, então defesa judicial, processos judiciais, processos de erro médico, e também a parte de defesas perante conselhos, né? Que é a parte de defesa éticas. Além disso, a gente tem toda a parte preventiva, que é um dos nichos que mais os médicos têm procurado, as clínicas médicas, que é justamente para evitar processos, né? A gente deixa ali a clínica alinhada mesmo, incluindo essa parte de publicidade, onde a gente faz todo esse ajuste em conjunto com marketing. Então, quando a clínica tem um marketing médico, é muito bom, porque a gente consegue ter um alinhamento muito bacana dessa publicidade, que é algo que a gente vai falar bastante hoje aqui, né? E a parte também de saúde suplementar, que a gente faz, né? Sim, ações contra plano de saúde, né? De pacientes em face de plano de saúde, que é também uma demanda muito grande do escritório. Parece muito. Problemas com plano de saúde, a maioria dos brasileiros tem. Isso é verdade, né, gente? Sim, sim. Tá cada vez mais difícil, né? Exatamente. Legal. E além dessa parte da suplementar, algo que é muito forte também no nosso escritório é a parte de assessoria preventiva para médicos. Evita muito problema. Eu costumo dizer que é mais barato você prevenir do que depois ter que remediar. Com certeza, com certeza. É muito mais barato. E médico tá sempre precisando, né? Porque Sempre, tá mais exposto, né? Tanto na prática clínica dele, né? Com o paciente. O médico está preocupado em exercer a medicina. É o que deve ser. Né? Então, assim, quando a gente aprende a delegar as coisas, as funções, esse ecossistema do consultório, ele funciona muito melhor. Você tendo um financeiro, você tendo um marketing, você tendo um jurídico. O médico fica preocupado em exercer a profissão. Fazer o que ele fazer bem durante muitos exatamente, anos. Exatamente. Fazer, Exatamente. Exatamente. Evitando muitos erros, né? Porque se você não trabalha exclusivamente naquela para aquilo, a sua cabeça está voando em outras coisas, tributo, ai meu Deus, a justiça. Você não consegue exercer plenamente de forma sóbria. Então isso é muito importante. E acaba que ele fica, né, ali dividido entre tantas Exato. funções, né? Sim. Exato. E correndo risco mesmo, né? Sim. Fica vulnerável, né? Sim. Exatamente. Quando tem uma assessoria jurídica por trás, eu digo assim, ele até dorme mais tranquilo, né? Exato. Exatamente. Exato. O objetivo é esse, né? Trazer uma segurança. É aquela coisa assim, é igual seguro, né? Eu falo, né? A gente não quer usar, mas a gente sabe que tá lá, que precisou, a gente já tá bem assessorado, né? Então Exato. é excelente o trabalho de vocês, então parabéns. Obrigado pelo convite também, viu? A gente fica muito feliz de poder participar. De vocês terem topado, vieram do Rio aqui, né? Estão de passagem em São Paulo, conseguiram um tempinho, muito legal. Imagina. Hoje, né, a gente tem um cenário, né, na área médica. Então, eu peguei alguns dados aqui. Segundo, né, o Conselho Federal de Medicina, nós temos 580 mil médicos formados no Brasil. Eu não sei se esse dado está atualizado ou não, mas é o que eu peguei aqui, mais ou menos. E a previsão que até 2030 a gente possa ultrapassar a marca de 1 milhão de médicos. São muitas faculdades de medicina, né? Muita gente se formando. É muito médico, né, para pouca gente, né? Vamos dizer assim, eu acho que é a maior concentração de médico por metro quadrado, né, do mundo. Muito. É muito médico. E aí, o que acontece? O médico hoje precisa se diferenciar, né? Com tanta concorrência, né? E com tantos outros médicos também que estão entrando, já começando a fazer publicidade ali nas redes sociais, na internet, que é uma ferramenta maravilhosa, né? A gente sabe que tem trazido ótimos resultados. Só que o que a gente tem visto é o seguinte, muitas agências fazendo marketing, né, sem saber o que estão fazendo, sendo que o marketing médico tem as suas peculiaridades, a gente sabe que não pode qualquer coisa. Inclusive, né, depois da resolução 2336 de 2023, foi uma polêmica, porque aí o pessoal, pronto, tá tudo liberado, a gente pode postar preço, pode postar antes e depois, pode postar depoimento. E não é bem assim, né? Não. Então, a gente sabe que, na real, a gente continua praticamente com as mesmas restrições
Algumas coisas eles abriram, né? O conselho abriu, que realmente estava muito ultrapassado, ainda mais com a questão da internet, né? Sim. Mas por isso que eu trouxe vocês aqui, porque tá gerando muitas dúvidas. Eu sei que vocês vão conseguir esclarecer para todo mundo fazer direitinho, né, essa questão e não passar sufoco, né? Então, Rayane e Jorge, eu vou fazer a primeira pergunta. Manda. Aqui, que o pessoal tem muita coisa. Inclusive, né, até fazendo aqui um adendo, né, quando a gente fala de publicidade, a gente tem duas formas, né, principais de atingir o público, né? Então, quando a gente fala em publicidade em geral, né, a gente tem a frequência e o impacto, né? E quando a gente fala de frequência, é para aparecer várias vezes ali a publicidade para a pessoa, para a gente poder ficar marcado na mente. E até aí tudo bem, né? A gente consegue fazer isso muito bem, né? Na rede social, nos anúncios online, né? Em site, enfim, Instagram. Agora, quando a gente fala de impacto, né? No marketing médico, né? A gente quer mostrar resultado. E resultado é uma coisa que é muito restrito. Então, por isso, depois dessa nova resolução, o pessoal ficou muito em dúvida nessa questão do antes e depois. E a pergunta que não quer calar é... Gente, antes e depois de paciente, pode ou não pode? Então, antes de... Pode. Pode? Com asteriscos, com alguns asteriscos. Com ressalvas. Com ressalvas, é. E aí? Antes de responder diretamente a sua pergunta, só complementando a parte que você falou, né, de que tá tudo liberado, não tá, que muita gente achou que estava tudo liberado, eu diria que, assim, algumas coisas foram realmente liberadas, mas foi uma liberdade regulada. Então, hoje a gente tem uma liberdade com várias restrições, com várias regrinhas. Então, tem muita casca de banana, tem muitos detalhes que o médico precisa estar por dentro e a equipe de marketing também para não escorregar nessas cascas de banana. E muito mais vigiada também, que a gente vai falar sobre isso. Então, hoje a gente vê, na prática, uma fiscalização muito mais acirrada pelos conselhos de forma geral, e especialmente aqui o CREMESP, que está com uma fiscalização bem, bem acirrada. E entrando na pergunta do antes e depois, como o Jorge falou, pode, mas com algumas restrições, com alguns cuidados. O que o médico precisa saber para não cair nessa cilada? Então, não é aquele antes e depois que os profissionais costumam fazer, não só os médicos, mas, por exemplo, você vê muitos dentistas fazendo a imagem simples do antes e do depois. Os dentistas podem, por exemplo, mas os médicos, isso não foi liberado, você postar simplesmente a imagem do antes e do depois. O dentista pode. O CFO permite... O CFN não permite, é pior do que o CFM. O Conselho Federal de Nutrição, e olha que o nutricionista trabalha com composição corporal, tendo que mostrar um resultado, ou seja, um emagrecimento, a adesão à dieta, olha o que gerou. Não pode. Mas então, e aí acaba que gera esse conflito também entre as categorias, porque o dentista, ele também entra numa seara muito parecida, às vezes, com o do médico dermatologista, por exemplo, que faz ali procedimentos faciais, harmonização facial, e você vê muito pessoal por isso do que ROF, tem essa briga. posta o antes e depois. Mas então pode também, não tem nenhuma regra quanto a isso na odontologia para o dentista? Na odontologia tem as regras, mas de antes e depois foi permitido, o CFO permite, por isso até que tem muita briga, assim, né, acabou ampliando a discussão ali, o conflito entre as classes, também por conta dessa possibilidade de exposição de um lado. Sim. Também, né? Exatamente. E eu vejo uma reclamação por parte dos médicos, não com relação a esse profissional dentista. Também tem, tá? Que tem a questão estética de rosto, etc. Cada um briga pelo seu. Né? Só que boa parte desses médicos, eles reclamam da própria autarquia, do próprio CFM. Olha aqui, o CFO libera. Por que vocês não liberam pra gente também? Atendendo essa demanda, o CFO editou essa resolução. Pode, mas não pode. O CFM, desculpa. Pode, mas não pode. Então ficou quase como um cala-boca. Mas não resolveu muito, né? Não. Porque a gente sabe que tem algumas regrinhas que não é tão simples. Não são simples. Então, como o médico pode fazer o antes e depois Conta pra gente. Sem ter riscos, né? Nem todos vão querer seguir, porque é complicado um pouco. Então, assim, você tem que fazer um verdadeiro storytelling ali, né? Que falam muito hoje em dia, construir uma narrativa. Então, por exemplo, você citou a dermatologia. Vamos colocar o exemplo da acne. Você vai começar primeiro, o primeiro post ali
ali, vamos supor, um carrossel. Vai começar o primeiro post falando, você sofre com acne? E aí, segundo post ali do carrossel. A acne é uma doença que aflige muitas pessoas, em especial adolescentes, jovens na puberdade. E existem vários tratamentos disponíveis, oral, medicamentos tópicos. Enfim, falar ali dos tipos de tratamento, do que é a doença. Então, você fez essa abordagem e aí depois, sim, você olha alguns resultados do antes e do depois dos tratamentos disponíveis. É a tal da abordagem educativa e informativa, sempre. Isso. Sempre. E assim deve ser com tudo falando de publicidade médica. Informativo e educativo, sempre pensar nesse viés acima da parte de mercado, né? De venda direta. Então, você vai colocar esse antes e depois. Como é que vai ser o antes e depois? O antes tem que ser 4 fotos de 4 pessoas diferentes. Então, não adianta ser da mesma pessoa. Pode ser próprios pacientes do médico. E pode dizer que é paciente mesmo. Pode dizer que é paciente, mas assim, tem que ser... Aí vai ter que... não pode deixar totalmente identificado. Então, tem que ter alguma tarja, algo ali para não identificar diretamente o paciente. Tem que esconder a identidade mesmo que ele autorize. Depois é uma coisa que eu vou perguntar também, a questão da autorização. Mas não pode mostrar mesmo que ele tenha autorizado. Mesmo que ele tenha autorizado. E vai colocar o antes, as 4 fotos, as 4 imagens de antes. Pode ser paciente da pessoa ou de banco de imagens também, não tem problema. Só precisa ser 4 diferentes. Por que eles exigiram, assim, qual a justificativa deles para exigirem 4 imagens diferentes, 4 pessoas diferentes? Isso. Porque, para demonstrar que nem todo mundo vai ter o mesmo resultado. Mesmo realizando o mesmo tratamento, da mesma forma, cada pessoa tem sua individualidade biológica. O que o CFM entendeu? Vamos colocar aqui 4 imagens de 4 pessoas diferentes. Qual era a preocupação do CFM? De que esse antes e depois não acabe se transformando numa obrigação de resultado. Que a obrigação do médico ela é de meio, não de resultado. Tá? Do cirurgião plástico a gente até se discute. Né? Como a justiça entende qual é a obrigação do cirurgião plástico ou do médico cirurgião sem ser plástico, que visa resultado, né? Visa estética. Sim. Então, a grande preocupação do CFM nessa regulação do antes e depois, a preocupação era de que isso não se transformasse numa obrigação de resultado, porque a pessoa vê aqui uma foto e vê, olha, eu quero igual. Quero ficar igual. Sim. Eu acho que esse foi o parênteses que o Conselho tentou colocar como forma até de proteção do médico também nessa questão de responsabilidade civil. Mas gera reclamação. Gera. Assim, na nossa visão jurídica, protege bastante o médico você não garantir resultados. Mas limita ele quanto a mostrar o resultado do trabalho. Porque, gente, contra fatos não há argumentos. Sim. A gente sabe que o pessoal quer ver. Principalmente o médico que trabalha ali com resultado de emagrecimento, performance física, né? Sim. E todas essas questões aí, e acaba que fica difícil, né? Mostrar o que realmente... Eu já vi alguns falarem, né? Nossa, não, porque vai aumentar muito para os processos contra o médico. Falei, bom, tem jurídico para isso. Tem jurídico para isso, então, assim. O médico ele ficaria mais livre, mas também mais suscetível a processo, a demandas judiciais. Uma responsabilidade civil, com certeza, porque assim, hoje, por mais que a gente não concorde, por exemplo, que a relação médico-paciente é uma relação de consumo, isso. A gente não concorda com isso. Não consigo equiparar relação médico-paciente com uma relação de que você foi lá comprar uma televisão numa loja. Não tem isso. Só que para o judiciário, para a maioria dos tribunais, hoje é entendimento assim, pacificado, que é uma relação de consumo, uma relação médico-paciente. E sendo uma relação de consumo, aplica-se o CDC, né, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, o médico precisa observar uma série de regras pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor, como informação clara, por isso hoje se fala muito em termos de consentimento, né, que já é outro assunto, mas assim, informação clara, transparência, boa-fé. Não prometer resultados. Não prometer resultados, exatamente. Eu sempre falo que assim, a promessa de resultado, a garantia de resultados é a garantia de um processo. Porque quando você garante algum resultado, é quase certo que vai ter algum processo, porque o paciente vai com aquela expectativa já, ele já chega com aquela expectativa no seu consultório, eu quero esse resultado. Só que cada um tem sua individualidade, cada um tem seu perfil, cada um vai se cuidar de uma forma também. Vai fazer um tratamento, tem um estilo de vida, tem uma estilo genética, de vida, são muitos fatores envolvidos. Então, assim, por um lado,
assim, olhando, né, dessa ótica, faz sentido, né, sim. o conselho realmente. Mas o que a gente vê na prática é que muita gente consegue paciente mostrando realmente resultado. Sim. É óbvio, né, que o médico vai colocar ali na ressalva, que lá um disclaimer, né, cada pessoa tem um organismo, enfim, os resultados não são iguais para todos, mas o pessoal vai brilhar o olho, né, vendo aquele resultado, não é... Funciona. Exatamente. Não posso dizer que não vai funcionar. É a prova maior, né? A prova social, né? É o que atrai, é o que engaja. É o que atrai, o que engaja. E o que, de fato, realmente é aquele tipo do conteúdo que você fala. Não, esse é um conteúdo fundo de funil, aquele que vai realmente fechar. Sim. Né? E aí, com essa limitação, realmente a gente acaba, né? Ficando assim, meio... Fica um trabalho até mais difícil para o advogado da área da saúde, porque você tem que acompanhar o médico nessa caminhada de uma linha que é muito tênue. Entre a legalidade e a ilegalidade. Então, assim, é um trabalho massivo do jurídico para que esse médico ele consiga ser expoente, mas de forma segura. Sim. Costumo dizer que o marketing é o avião, sim, mas o jurídico, ele que pavimenta o asfalto para esse avião decolar, com segurança. Se o asfalto estiver esburacado, esse avião não decola. Então, a gente... como se estivesse realmente levando pelas mãos, né, o médico e em companhia do marketing, né, em um trabalho coligado com o marketing, para que isso possa acontecer da maneira mais segura possível. Porque realmente os conselhos estão em cima, mas muito, muito. Até porque, vamos dizer assim, que dentro da publicidade médica mesmo, não se fazia praticamente nada antes da questão da internet. Então, a gente viu um movimento de crescimento do marketing médico depois da pandemia, né? De 2020 para cá. Não sei se vocês sentiram isso também, não, né? E não trabalhando nessa parte. Não só com o médico, né? Assim, acho que a internet, principalmente as redes sociais, elas se tornaram uma vitrine profissional em todas as áreas, né? Então, hoje é uma das maiores vitrines. Né? Mas é que o médico, estando assim, numa posição ali, né, de autoridade superior, normalmente ele não fazia, né, publicidade. Exatamente. Até por conta de todas as restrições, por conta da posição dele, da posição social também, né? Eu brinco, né, que o médico, ele tem, assim, vergonha de se expor, né? Ele não quer ser o médico, o blogueirinho. E eu falo, né, também, você não precisa ser, você não deve ser, inclusive, porque o posicionamento, né, dentro da sua profissão já mostra, né, que você é uma pessoa séria. Então, se você... Às vezes o médico, mas eu quero viralizar um vídeo, mais isso, mais aquilo. Eu falei, gente, viralizar pra quê? Pra quem? Você é médico, né? O seu paciente, ele vai querer ver você como médico. Ele não vai querer ver você como uma pessoa que tá ali na rede social fazendo uma brincadeira ou participando de uma trend. Não fica nem legal. Não fica legal. Fica estranho. Tem alguns médicos que às vezes querem, né, ir pra esse lado. Eu falo, gente, aqui na agência, a gente cria uma estratégia de marca e posicionamento pensando em você como médico, pensando no seu público. Isso. E aí eu bato o pé, eu falo, não, isso a gente não vai fazer. Tá certo. Exatamente. O advogado não é diferente não, tá? Sim. Fica fazendo dancinha, saci pererê. Não dá. Assim, não dá. Acaba que a gente tem, tanto médico quanto advogado, a gente tem uma visão, né? As pessoas têm uma visão da gente de algo mais sério, algo mais catedrático. Exatamente. Então, você não vai gerar confiança no telespectador ou de um possível cliente. Como profissional. Pela internet, não vai. Desse jeito, não vai. Nada contra, cada um faz o que quiser. Mas assim, a minha ótica sobre isso, sobre essa questão de seriedade, de você se apresentar como advogado, seja de qualquer área, para o público, acho que ela tem que ser de maneira inteligente. E não de maneira infantil. Até porque ele vai acabar atraindo um público que não é a não intenção é o dele. Né? Não, exatamente. Quem se disponibiliza para investir em marketing, em assessoria jurídica, gente, é para atrair um público mais de alto ticket. Não é o médico que está ali no convênio, enfim, porque ele nem precisa. A agenda dele enche por conta dele estar ali atendendo convênio. Então, eu acho assim, o posicionamento do médico conta muito. E esse tipo de ação de marketing, eu de verdade eu sou contra, porque eu sei que não traz o resultado que ele quer, que no final do dia é o quê? É mais faturamento para a clínica, é paciente. Você sabe melhor do que a gente isso. Não roda. Não roda. O que eu penso é assim, a medicina hoje, é óbvio, que ela não pode ser mais aquela visão exclusivamente de sacerdócio, como era, né, na época de Hipócrates. Não tem nenhum Buda pra aqui. Para ser inacessível, né? Inacessível e pautado
voltada exclusivamente... Era um sacerdócio, né? Ele não tinha a visão de mercado, a visão de lucro, a visão de negócio, como hoje um médico precisa para gerir uma clínica. Ele precisa ter uma noção de gestão, ele precisa ou de um gestor, de um marketing, de um jurídico, ele precisa de diversos pilares para fazer uma clínica crescer. Sim. Inclusive o marketing. Mas eu costumo dizer assim, quais são os seus pilares, né? Em que a sua medicina é pautada? Porque eu acho que isso é muito importante você parar para pensar antes de construir o seu marketing, né? Qual a imagem que você quer passar para o paciente e para o conselho? Porque, querendo ou não, quando você se expõe nessa vitrine, você vai estar exposto tanto para os pacientes quanto para o conselho profissional. Exatamente. E aí, quando a gente começa agora, né, entrando um pouquinho no trabalho da agência, quando a gente começa um trabalho com um médico, né, um profissional da área da saúde, que a gente também atende outros profissionais, a gente faz uma estratégia de marca e posicionamento. E ali, a gente vai extrair toda a essência do que é o médico, do que ele faz, e como ele quer se apresentar. E a partir daí, a gente vai produzir todos os conteúdos e a comunicação, né? Toda a produção dele de comunicação, verbal e não verbal, em cima disso, né? E é muito sério, né? Então, tem gente que, às vezes, contrata qualquer empresa, fica feio perante... Não só os colegas, né? Que o médico, ele tem uma questão da vaidade também, né? Ele tem muito medo, assim, de se expor. O que o colega vai pensar? Às vezes, ele não tá nem preocupado com o que o paciente vai pensar. Sim. O que o colega vai pensar, né? Então, além disso... Tem toda essa questão jurídica também, que é mais importante ainda. E o jurídico, ele tem que ter a sensibilidade de que, se for corrigir o marketing, que seja feito de maneira suave, de uma maneira mais tranquila, para não gerar animosidade. Porque são duas partes que trabalham, que tem uma simbiose de trabalho, visando um bem. Um objetivo final. Único, que seria a ascensão desse médico, né? Na GEIS, enfim, que gera engajamento. Né? Então, tem que ter esse cuidado. É importante ter essa sinergia também. Senão, Legal. Porque o marketing pode se sentir afrontado por isso. Então, o advogado tem que Acontece isso Acontece. também? Já aconteceu. Mas, assim, geralmente, quando o marketing não tem uma mínima noção jurídica. Zero. Essa base do conhecimento. E por isso tão importante ser um marketing mais especializado, né, para a parte médica, igual é o de vocês, porque a gente já teve assim reuniões em que a gente, né, começa ali a prestar uma assessoria para a clínica e a gente tem a reunião com o marketing e a gente vê que é um marketing totalmente cru. Às vezes atende outras áreas que não são só da saúde. Eu digo assim, se você quer atender médico, tem que estar nichado, porque você tem que saber tanta coisa sobre essa área. E a gente acaba estudando muito. É que agora, né, o pessoal usa muito chat GPT para produzir, mas eu sou da época que não tinha o chat GPT. E eu ficava lendo artigo científico para fazer conteúdo para médico. Legal, já estuda. De quebra, já estuda. Exatamente. Então, realmente tem que ter um cuidado, assim, especialização. Negócio médico não pode ser equiparado a negócio de roupas, né? Não é uma loja, você vai lá comprar o que você quer. E a gente vê isso, infelizmente, hoje em dia em algumas clínicas, né? Então, o paciente chega e ali tem um menu e que ele escolhe os serviços que ele quer fazer. Ou então, isso no marketing, né? Ali tá o menu de serviços e o paciente escolhe. Negócio médico é coisa séria, né? Saúde é coisa séria. Então, tem que ter uma indicação, você precisa valorizar a sua profissão, valorizar o seu ato médico. E isso, a ética começa na clínica, mas ela se estende também pro marketing. Exatamente, até porque o médico, eu costumo dizer que ele é um porta-voz da ciência para a população, né? Enfim, então ele tem essa autoridade, ele tem esse conhecimento e ele tem esse poder também de convencimento. Por isso que também é tão vetado, né? Tão limitado, né? Porque ele, por si só, o médico, né? Assim como advogado, também tem lá a sua posição de autoridade. Então, quando o médico fala, normalmente a gente já acredita, né? Estudou muitos anos, né? O que ele está falando. Quem não é médico, o que o médico diz para muitas pessoas acaba virando a lei. Exatamente. Né? Sobre medicina, claro. Sim. Então, isso aqui funciona, isso aqui pode causar... As pessoas vão olhar e vão absorver isso. E tem um poder muito grande. Tem que ter cuidado, sim. E aí, sobre ainda... Pode falar. Só resumindo, essa parte eu acho que você ia perguntar do antes e depois, né? Do antes e depois, aí eu já ia engatar na questão dos depoimentos também, né? Ah, sim, E aí, o meu paciente gostou muito do tratamento, tá super feliz, gravou um story ali falando, meu médico maravilhoso, tal, me marcou. Posso repostar? Posso usar no meu feed? Não posso? O que eu posso fazer com esse conteúdo, gente? Só fechar a parte do antes e depois, que eu acho que ficou pela metade aqui. Então,
quer fazer antes e depois de pacientes, pode fazer com essas ressalvas, vai ter que fazer todo um storytelling sobre ali a doença e tratamento, bota as 4 imagens de antes, 4 imagens de depois, pacientes diferentes, ou o próprio paciente ou o banco de imagens, e depois vai apresentar, de certa forma, os riscos daqueles tratamentos. Então, os principais colaterais, alguns riscos na última postagem ali, ou na legenda, se você não for fazer carrossel, e aí sim, chamar para uma consulta, ter aquele CTA, tá? Que agora passou a ser permitido. Então, assim, seguindo essas regras, você consegue fazer um antes e depois seguro e ético, que vai trazer o resultado, porque você vai conseguir expor ali as imagens também, mas não simples, assim, seca, antes e depois. Só mostrar o resultado não pode. Não. Tem que ter ali o mínimo dos 4 pacientes diferentes e contar um pouco Contextualizar. Contextualizar, legal. Isso. Maravilha. E sobre o depoimento, né? Agora sobre o depoimento, gente. Pode, não pode postar? O que vocês me dizem? Passou a ser permitido os depoimentos escritos. Tá? Então, assim, depoimento, o paciente escreveu um depoimento pro médico, pode repostar. Ou algum depoimento que ele até esteja falando, mas de uma forma sóbria, sempre o que eles pedem, sem sensacionalismo, sobriedade, descrição. O Jorge sempre repete muito mas isso. Só em texto, então, se ele gravar um vídeo, não posso usar? Pode ser o vídeo, desde que não seja um vídeo do procedimento, tá? Dele falando ali, por exemplo, no pós-imediato do procedimento, isso não poderia. Tá? Então, esse tipo de vídeo mesmo não poderia. Teria que ser até assim, um vídeo depois, ele em casa, falando ali do procedimento, desde que de forma mais sóbria, sem sensacionalismo, aí ele poderia repostar. Certo. Então, que não seja de forma massiva, né? Tem isso também, essa regra, né? O que seria massivo? Agora a gente vai entrar no... Sim. Né? O que seria reiterado? Então, porque eles falam que não pode... Eu acho isso muito engraçado. Porque antes tinha isso, eles fizeram essa resolução 2336 e colocaram lá que não podia ser repostagens reiteradas, que é justamente para evitar a questão do influencer. Então, assim, às vezes a pessoa contratava para ficar postando de forma reiterada, só que ele não é... Seria de forma repetitiva? De forma repetitiva, isso. Então, o que eles... Aí, eles, no manual de publicidade, eles especificaram o que significa reiterado. Que são mais de 2 por semestre. Então... Isso é reiterado, vai ter gente? É uma foto, um depoimento a cada 3 meses. Olha que legal. Nossa, mais que 2 por... Mas tem gente que posta toda semana. Não da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Ah, da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Se for pessoas diferentes, não tem problema. Isso é uma adenda importante. É uma informação importante. Agora, assim, da mesma pessoa, mais de 2 por semestre, eles já entendem que é reiterado, que foi justamente para evitar que os médicos pagassem influencers para ficar postando ali sobre sobre o tratamento, sobre o procedimento. O médico, além de exercer a profissão, tem que fazer conta agora também. Mas, gente, ficar controlando. Tem coisa que, assim, realmente não faz tanto sentido assim, porque se a pessoa está em tratamento e quer fazer um diário ali, mostrar o dia a dia e marcar o médico, né? Porque eu tenho médicos que trabalham com programas de emagrecimento. Então, vai lá, no mínimo 6 meses para a pessoa atingir o resultado. E às vezes o pessoal quer postar ali o dia a dia, né? Tá feliz com o resultado, tá marcando. Então, quer dizer, 2 vezes a cada 6 meses. É muito pouco. É pouco. O que seria reiterado? O senso comum me diz que reiterado seriam pelo menos algumas vezes por semana. Exatamente, foi o que eu pensei. Mas eles colocaram como 2 vezes por semana. Mais de 2, então seria até 2. Então, assim, eu vou fingir que eu acredito. Tudo bem. Tá. Vou fingir que eu acredito. A minha conversa com o conselho é essa. Tá bom. Fica difícil, né? Difícil. Trabalhar Pelo amor de Deus, desde quando 2 vezes a cada 6 meses é reiterado? Pelo amor de Deus. A pessoa não vai nem lembrar. Ainda mais se for na rede social. Aí o que a gente indica, não é o indicado, claro, né? O que está ali escrito, mas se for coloca no stories ou não reposta, o paciente repostar, o paciente só postar, é muito mais difícil que tenha uma fiscalização em cima, né, do paciente, apesar de que na resolução veio até expresso que o conselho pode, inclusive, fiscalizar a parte dos pacientes. Quando eles assim, gente? O que, assim, o conselho, ele é para fiscalizar médicos. Então, a gente entende até... Para mim, desculpa até interromper, para mim isso é uma inconstitucionalidade. Isso que eu ia falar. Então... O conselho não pode regular pessoas que não médicos. Isso não existe. Nossa, gente. Não sei como é que não caiu ainda. Eu vou até pensar nessa hipótese, porque isso é inconstitucional, pelo amor de Deus. Não faz o menor sentido. Virou órgão policial, pelo amor de Deus. Aí é censura já, vamos dizer a palavra. Não. Conselho Federal de Medicina serve para regular atividade médica. Ponto. E aí, lógico que, assim,
conselho investigando isso, vendo que alguém... É muito mais difícil de chegar até esse paciente, a não ser que o médico reposte, porque, obviamente, a fiscalização é só perante o médico. Mas aí, o que eles podem fazer? Viu que aquele paciente, que o médico está repostando muito aquele paciente, passa a olhar as redes sociais do paciente. Ele vai contra o paciente? Não, porque não pode, ele não tem poder para isso. Sim. Mas aí ele vai querer investigar o médico, se está tendo algum tipo de pagamento, se está tendo alguma permuta, sim. entende? Se está tendo alguma troca ali de serviços, que é isso que é vedado, né? Que eles querem vedar. Entendi. Então, E aí, se a gente está usando esse material do depoimento, ou até mesmo do antes e depois, sem, lógico, mostrar a identidade, a gente precisa ter um documento onde esse paciente assinou, né, que está permitindo usar ali o direito de imagem e de voz, enfim. Isso sempre, tanto no depoimento quanto no uso do antes e depois. Sim. A não ser assim, depoimento, um vídeo que ele faça, que ele queira... Se bem que se você for repostar, você vai estar usando a imagem daquele paciente também. Sim. Então, ele vai ter que permitir aquilo de alguma forma, né? Mas se ele te marca, a gente parte do princípio que ele está autorizando uma repostagem. O ideal, mais seguro juridicamente, é você ter algum termo de autorização de uso de imagem. Então, fez já o procedimento, realizou o procedimento, já pede para assinar um termo específico, né, de uso de imagem. E não pode ser, eles não estão mais aceitando termos genéricos, não só para o termo de consentimento de procedimento, mas também de imagem, termo totalmente genérico, por exemplo, com validade indeterminada, para qualquer finalidade, que não especifique qual vai ser a finalidade daquele termo de uso de imagem. Então, é importante estar específico, né? Para qual finalidade, quais redes, tudo direitinho. Isso é importante pro médico se resguardar também, Sim, né? sim. Ah, legal. Bom, agora, né? Só emendando um pouco aqui, tem uma outra polêmica também, né? A questão do título de especialista. Então, essa é uma polêmica. Tem cirurgião geral que atende como proctologista e não pode escrever proctologista, tem que escrever. Aí tem a galera que tá trabalhando tem médico, né? Que faz ali questões de procedimentos, mas ainda não é dermatologista. E aí, como que tá? Como que eles estão atuando aí, o conselho? Como que tá funcionando essa questão? Vou contextualizar. O médico pode fazer, só não pode dizer que faz. Então, assim, ele pode fazer, só não pode divulgar, não pode fazer a publicidade. Exato, porque pode confundir pode confundir com a especialidade, que ele não tem. Entendi. Isso pode gerar uma confusão no público. Então, esse foi o motivo pelo qual o conselho editou, né, fez esse artigo específico dentro do Código de Ética Médica. Porque, né, se você for avaliar bem, o médico ele pode atuar, né? O médico, pode. Ele primeiro é um generalista. Ele é generalista, então ele pode atuar em todas as áreas. Ele pode abrir cabeça, ele pode. Só. Exatamente. Como ele não tem uma expertise maior, ali realmente específica naquela área de cirurgia, enfim, de neurológico, como o neurologista tem, ele está suscetível a erros. Né? A probabilidade de erro ali é muito maior. Sim. Mas ele assume a responsabilidade dele. Tá? Ele como por qualquer erro, exatamente. Mas ele pode. Ele pode fazer uma cirurgia cardíaca, não sendo cardiologista? Pode. Se vai errar ou não é outra coisa. Inclusive, falando ainda sobre assuntos polêmicos, né? Filmar centro cirúrgico. Não faz isso não. Procedimento. Gente... Faz isso não. Ajuda o jurídico. Mas o pessoal faz muito isso. Eu sei. Até para mostrar, às vezes, que o procedimento é simples, não dói, o paciente tá ali, não tá sentindo dor. Então, zero possibilidades de usar isso de forma correta. Não tem um hackzinho jurídico que ajude o médico. A parte do RQE é muito polêmica, inclusive a parte de pós-graduação, né? É polêmica porque os médicos queriam postar e postavam antes da pós-graduação. E o médico faz a pós, mas não tem o título de especialista. E aí, para que serve então a pós? Pra entender assim, então... Agora passou a poder, porque foi uma briga muito grande. Poxa, eu faço a pós-graduação, uma pós reconhecida pelo MEC, que me dá uma capacitação na área. Eu não posso falar que eu tenho a pós na rede social, no meu site, nada. Isso não podia mesmo de forma alguma. Agora, com essa resolução, eles passaram a permitir, desde que você coloque ao lado, em caixa alta, eles ainda especificam isso, não especialista. Então, você pode botar pós-graduado em endocrinologia, tracinho, não especialista em caixa alta. Isso acaba gerando um conflito, porque o paciente não entende o que é o não especialista, gente. Não entende. Ele vai achar que ele não tem a formação adequada, ele não sabe que RQE, que tem um registro específico. Quer dizer, vai ficar pior pro médico ele colocar a pós e escrever do lado não especialista. Não especialista. Vai confundir mais o público, né? É uma faca de dois gumes.
uma das grandes brigas do conselho é com relação ao generalista que fala, por exemplo, só sobre hormônio. Você pode gerar uma confusão com relação, né, a esse médico ser endocrinologista. Só que é o seguinte, tá tudo bem, eu não posso falar só sobre um assunto da medicina porque pode gerar uma confusão. Perfeito. Mas se eu coloco ali pós-graduado, não especialista, eu acabo com essa confusão. E aí ele pode passar a falar do assunto de forma mais tranquila. Olha o hackzinho aí. Então, é um assim, hackzinho. Olha o hack. Olha o hack. Boa. E isso a gente fez, inclusive, essa pergunta lá no Cremerge. Ninguém me respondeu. Eles nem souberam responder. Então, assim, não proibiram eles esse mesmos manejo. se confundem Porque e não têm certeza. se você coloca não especialista, acabou a confusão, querido. Em caixa alta, acabou a confusão. Então eu posso falar sobre cardiologia, só isso, só sobre cardiologia. Eu posso falar somente sobre hormônio. Posso falar somente sobre, sei lá, cirurgia plástica. A área que você atua. Até porque, vamos lá, né? Se é médico, se o médico pode fazer tudo e ele não puder falar o que ele tá fazendo, então, como assim? Né? Uma das perguntas dentro dessa reunião do CREMERGE que nós fizemos é o seguinte, vem cá, o que vai ser do médico generalista? Exatamente. Virou um não médico? Tá no limbo, né? Perdeu, né? Tá no limbo, tá ali no meio, é igual o bacharel em direito que não passou na OAB. Boa. Né? Então, a gente recomenda, ou coloca o não especialista, que aí você fala do assunto da sua área de atuação com mais liberdade, né? Porque você pode, não tem essa... isso era algo que eles pegavam mesmo. Por exemplo, o médico não especialista que falava só de um assunto de endocrinologia. Não é endocrinologista, né? Ele tem após, às vezes, tem vários cursos, mas não tem o RQE na área. Então, ele falando só desse assunto... Ele sofria mesmo sindicância, a gente tem vários casos assim. Então, que assim, tinha que responder sindicância, virava um processo ético e era complicada a defesa porque realmente era vetado. Eles entendiam que você estava induzindo a confusão de especialidade perante o público, em geral. E dependendo do conselho, não tinha nenhuma ideia antes, não. Era sindicância direto. Então, assim, a saída é colocar ou não, o não especialista, a pós-graduação, ou então tenta colocar assim, com atuação em. Isso a gente ainda não viu. Não é que assim, eles não falaram que está permitido, mas também não vetaram completamente. Então, a gente ainda não viu na prática problemas quando a pessoa coloca com atuação em terapias até porque injetáveis. O médico precisa... Ele é um médico, né, formado, estudou pra caramba... E aí ele tá atuando em uma área X. Como que, né, o paciente vai saber? Então, tem que ter uma forma, né? Então, e aí você não coloca, por exemplo, dermatologia. Você não vai colocar dermatologista, mas você pode colocar com atuação em alguma área da parte de dermatologia. Você coloca ali as principais áreas. Ou até com atuação em dermatologia. Mas você não tá botando só dermatologia e nem dermatologista. Isso é completamente vedado. Sim. Então, só tá dizendo uma que é boa sua atuação. Né? É uma boa saída. Forma. Porque conselhos que... Alguns conselhos, eles dão a chance pro médico se corrigir alguma coisa. Chama para aquela chamada para conversa. Vem cá, meu filho, vem cá, vamos conversar. E ele dá a chance pro médico realmente se acertar ali. Alguma coisa que esteja errada. Agora, tem conselho que já faz a devassa na vida do médico. É aí que tá o grande problema. Que é uma faculdade do conselho, olha, amigo, isso aqui tá errado, dá uma olhada. Antes de a gente entrar com uma sindicância. Porque ele é um órgão regulador. Ele tá pra regular, né? Pra, enfim, dizer o certo e o errado. Daí, quando já vai batendo assim, de frente, não dá nem a oportunidade, né? Já pegamos vários casos, assim, de não teve nenhuma conversa preliminar. Olha, acerta aqui, não, já é sindicância. Nossa. E aí, óbvio, a sindicância pode ser arquivada, com uma boa defesa. E com relação a isso, eu tenho que dar minha mão à palmatória aqui pro CREMERGE. Pro CREMERGE, geralmente... Chama o médico, ele dá cá. Vamos fazer assim, tá errado. De corrigir. Tá errado. Entendeu? Então, o CREMERGE, eu dou a mão palmatória com relação a isso pro CREMERGE. É o certo, né? E é claro, né? Vai ter médico ali que vai continuar, vai abusada, mas daí depois da segunda, terceira vez, né? Sim, aí já tem que, né? Não, peraí, amigo, né? Não, e eles geralmente só dão uma chance. Aí a segunda já abre sindicância, aí na sindicância pode ser arquivado ou não, se for regularizado. E se eles virem que está reiterado, aí já a sindicância já vira PEP direto, que é o processo ético. Por isso que é tão importante, né, gente? O médico, tudo que ele faz, a atuação dele depende 100% do CRM dele. É verdade. Então, você já pensou, né? Por um deslize, uma bobagem, uma coisa assim... mal feita, né? Digamos assim, uma publicidade, né? E aí perde, né? Sim. É super... Muitas vezes, alguns conselhos perdem a mão na hora de punir o médico.
De fiscalizar, né? De fiscalizar e punir também, na hora de realmente de fazer ali a dosimetria da pena, né? O que a gente vai aplicar aqui por esse fato, por esse ato que o médico cometeu. Só que o Conselho é uma autarquia federal. Eles têm que seguir alguns princípios inerentes à administração pública. Sim. Tá? Além de princípios constitucionais. O Conselho ele tem que ser razoável e proporcional na aplicação da pena. Muitas vezes não é. Tá? E é aí que entra o judiciário. Sim. Tá? A judicialização das decisões administrativas. Olha que absurdo. Não. Se você tem ali uma pena desmedida, você tem uma pena aplicada que ela vai muito além da infração ética que aquele médico cometeu, a gente tem aí uma autarquia federal contra um indivíduo só. É aí que entra o judiciário para balizar isso. O judiciário deve intervir. Não no mérito. O judiciário não vai discutir se o que aquele médico cometeu é antiético ou ilícito, ou se é crime ou não, enfim. O judiciário não vai ele não vai adentrar esse mérito. Mas ele pode discutir se todo aquele processo, até a penalização do médico, se foi correto. Se teve observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade. Porque a gente estava vendo, assim, está vendo na prática, né, aplicações de penas graves, penalidades graves, como suspensão de 30 dias, como interdição cautelar de 6 meses. 6 meses afastado do exercício da atividade profissional. Por conta de publicidade indevida. E que coisa que a gente não via antes. Então, assim, são penalidades que, às vezes, dependendo da situação, se realmente não for condizente, assim, for uma publicidade ali que o médico fez, mas que não prejudicou pacientes, não prejudicou a massa, assim, a sociedade. Foi uma coisa que ele fez errado, mas erro pontual. Um erro pontual. A gente consegue, em alguns casos, derrubar no judiciário, demonstrando uma falta de razoabilidade, de proporcionalidade daquela penalidade ao caso concreto, né? Suspensão do médico. A suspensão do profissional, né, por 6 meses ali de praticar os atos médicos, utilizar essa penalidade para publicidade médica não é ato médico. É aí que a gente pega. Tá? Esse é que é o grande problema. E o judiciário já vem entendendo que não cabe, muito menos suspensão de 30 dias, tá? Que bom, né? Para publicidade médica. Até porque eu acho que ainda tem que evoluir muito. Exato. Né? Porque tá atrasado, né? Vamos combinar, né? A gente sabe que não deveria ser tão restrito assim, Sim. né? Sim. Então, espero que daqui a alguns anos ainda entrem novas resoluções que permitam a gente usar. E o judiciário é o grande balizador disso tudo. Não tem para onde fugir. Tá. Agora, falando dos vídeos, né? Sim. Vídeos de pacientes durante o procedimento, ao vivo, aquela live, ou aqueles vídeos durante o ato cirúrgico. Isso é completamente vedado. E não foi liberado com a nova resolução, gente. E tem médico respondendo por estupro, Larissa. Estupro por fazer esse tipo de vídeo. Mas aí, no caso, ele postou sem o consentimento do paciente, o paciente que entrou com processo. O paciente entra com processo criminal. A gente já viu isso assim. Gente. Não tem problema. Fala ali pro médico. Ele anuiu. Não tem problema. Só que depois ela vai ver a imagem dela como? Vê que ele tá ali fazendo assim, sabe? Eu sei, que normalmente o marido vê. Que faz a parte de cirurgia plástica, que faz muito isso. Principalmente. Aí fica ali assim, mostrando a mama. Não faça isso não, ajuda jurídica, pelo amor de Deus. Não, eu às vezes olho, eu vejo aqui e falo, gente, mas será que não é too much? Isso assim, não é? Sim. Precisa tanto, né? Aquilo realmente é estranho, né? Por isso que não manipule paciente sedado, por favor. O paciente tá sedado, tá anestesiado, ela tá vulnerável. Isso, inclusive, essa parte do estupro não sou eu que estou dizendo aqui, não. Isso foi feito aqui em São Paulo. Teve uma jornada jurídica sobre a nova resolução de publicidade médica. O Alexandre Cataoca, que é um conselheiro, né, do CREMESP, aqui de São Paulo, ele falou muito sobre essa questão de processos, né, criminais que médicos estão respondendo por conta desses tipos de vídeo, principalmente em cirurgia plástica, gente. Passa a mão mesmo no paciente para mostrar, óbvio que o intuito... O trabalho, O intuito ali não é, né, quase nunca esse. Se ele tá correto, né? Não é de bom gosto. Isso daí realmente é muito apelativo, né? Expõe demais. Expõe demais e fica estranho para quem assiste. Sim, até eu que faço a publicidade médica, vejo esse tipo de vídeo. E assim, eu fico... Cara, isso pode gerar um problema muito grande. Não é na esfera ética, não. É criminal. É aí que complica. Aí o bicho pega, né? E não é nem só não é nem só isso
de colocar ali o paciente, né, desse assédio, digamos assim, mas também o que eles identificaram, que muitas vezes quando você leva uma equipe de filmagem durante um procedimento cirúrgico, isso acaba prolongando o tempo de cirurgia, em muitos casos. E isso coloca o paciente em maior risco. Mais gente dentro da sala. Mais gente dentro da sala, parte de contaminação, por mais que, né, que tenha toda uma asepsia, mas tem um risco maior, os equipamentos. E a duração também ali do ato cirúrgico, às vezes para poder fazer uma filmagem, uma foto. Então... Tem que ter respeito ao pudor do paciente. Exatamente. Isso está no Código de Ética Médica, inclusive. Eu já vi alguns médicos sendo... Porque a penalização, né, essa questão da penalidade, ela é publicada. Penas públicas são no site. Vi, inclusive... No site. Não, no site, mas também. eu vi que vocês postaram até que estão colocando no Instagram, no Stories. No Instagram. Eu acho isso um equívoco. Tá? Eu vi aquilo, eu fiquei assustada. Eu acho um equívoco. Porque ali é exposição demais. Você acaba violando alguns princípios constitucionais com aquilo, né? É uma situação completamente vexatória. Não há necessidade. A autarquia federal, ela não pode abusar do poder que lhe foi conferido. Isso é um abuso de poder. É um excesso. Tá? Então, não acho que seja de bom. Isso vai dar problema para o conselho. E foi aqui em São Paulo. Vão judicializar. Eu vi, gente. Vão judicializar, tá? Porque eles estão expondo além da... porque tem algumas penalidades públicas, né? A censura, ela pode ser privada ou ela pode ser pública. A suspensão já é uma pena pública. A cassação é uma pena pública. Então, as penas públicas, elas são publicizadas no site do Conselho. O site é razoável, né? Tá ok. E qualquer um pode ter acesso. Então, já é ruim, né? Pro médico. Daqui a pouco vai mandar um avião com aquela faixa que é pra comprar. Então. Médico, carro de som, né? Foi condenado a 30 dias de suspensão por... Não, aí já... Porque no Instagram, né? Postar, assim, nos stories, com o nome do médico, tudo ali. É demais. É demais, Bem complicado. A única exceção para vídeos que eles abriram, que já vinha sendo feito, é para parto, tá? Para parto pode ir ali uma equipe de filmagem, aí é permitido. É a única exceção que a resolução trouxe, mas também com anuência por escrito do paciente. Então tem que ter o termo ali todo dessa filmagem, dessa publicidade depois, se o médico for colocar também. Ah, sim. Bom, tem que tomar cuidado, gente. Não saiam postando aí imagens dos seus pacientes nos procedimentos, por favor. Consulte seu jurídico. Consulte seu jurídico, exatamente. Pessoal, esse bate-papo tá muito bacana. E como a gente tem muito assunto aqui para tratar com esse casal de advogados maravilhoso aqui, a gente vai dividir esse episódio em 2 partes. Então, essa foi a parte 1 do episódio. E aí, fiquem atentos, a parte 2 também no canal do YouTube. Vai sair em breve, ou já deve ter saído, né? Dependendo do dia que vocês estiverem assistindo esse vídeo, tá bom? Obrigada, pessoal. Até Esperamos mais. vocês.